Bem, primeiro, boa noite a todos. Queria agradecer, em nome do DIEESE, o convite à Fundação. Esse é um espaço que a gente já vem debatendo um conjunto de questões sobre diversos outros assuntos. E, para a gente, é importante discutir a reforma trabalhista. Do ponto de vista do DIEESE, a gente discute reforma trabalhista desde que o DIEESE existe, de maneira mais focada em alguns momentos específicos da história, como o governo Itamar, o próprio governo Fernando Henrique, o Fórum Nacional do Trabalho e agora a proposta aprovada, encaminhada como MP. Bem, as falas que antecederam, elas bagunçam um pouco, né, o que a gente prepara. Eu acho que é bom a gente dialogar um pouco. E eu queria conversar primeiro com o Eduardo, porque eu acho que eu concordo com o Eduardo na questão da insegurança jurídica, né? A vantagem de uma norma antiga é que ela é estável. Quando você mexe, inclusive nos seus princípios, você cria um conjunto de instabilidades. Mas isso, em algum momento, se resolve. De alguma forma, se resolve, né? Juridicamente, pode ser mais rápido, pode ser mais demorado, mas ela se resolve. Agora, como eu não venho do direito, a minha questão é sempre outra também, né? Que é até que ponto a atual reforma ela resolve ou intensifica o conflito. Porque quando a gente pensa no sistema de relações de trabalho e a forma como ele foi construído no mundo, né, em especial a partir da Segunda Guerra Mundial, todos os sistemas foram construídos a partir da ideia de que o conflito precisa ser tratado. Esse é o bastião da social-democracia. Uma casa aqui da social-democracia, que a gente vem normalmente conversar bastante, e eu fico feliz de poder conversar com isso aqui, é que a ideia da negociação e a ideia da possibilidade do conflito ser resolvido de maneira coletiva é um pressuposto da social-democracia. Quando você avança e abre possibilidades, seja lá quais forem, eu acho que, do ponto de vista do conjunto dos trabalhadores, ela é mais restrita, porque são basicamente itens de jornada e amamentação e a questão da gestante, é uma meia dúzia de itens que você pode negociar, mas para o tal falado hipersuficiente, essa possibilidade se amplia muito. Então, é algo que nos preocupa. Por quê? Porque o nosso histórico no Brasil, e eu acho que nós não podemos tirar isso da relação, não é lidar bem com o conflito. Historicamente, toda vez que o Brasil, de alguma forma, saiu desse pressuposto muito recente da social-democracia, o conflito foi lidado muito mal, com baixa eficiência, pouca eficácia e, muitas vezes, com muita violência. A gente está vendo algo parecido agora no Rio de Janeiro, né? Claro que é uma outra questão, um outro problema, mas é a forma como a sociedade brasileira tem um dilema com o conflito. Ela lida mal com isso. E aí eu me lembro dessa mesa mesmo, num desses debates, o professor Dario Zilberstein dizendo que o conflito é inerente às relações de trabalho. E eu concordo com ele. O conflito é inerente às relações de trabalho. Então, um sistema eficiente de relações de trabalho ele precisa lidar bem com o conflito. A gente veio numa toada a partir... E o sistema de relações de trabalho brasileiro ele é corporativo e positivista, na sua origem. O que é um grande problema, porque o pensamento positivo e o pensamento corporativo não quer lidar com o conflito, entende o conflito como uma anomia. A grande reforma para nós foi a Constituição de 88. A Constituição de 88 ela é claramente uma Constituição social-democrata. Ela empodera os sindicatos do ponto de vista da negociação, e eu estou falando de sindicatos dos dois lados, né, dá tarefas negociais para ela e resguarda sobre uma lei. E as reformas que aconteceram em subsequente, inclusive as do governo Fernando Henrique, elas respeitaram esse aspecto. Eu gosto de dar 3 exemplos. A PLR, a negociação do layoff, ou a suspensão do contrato de trabalho, e o banco de horas. Nesses 3 casos, que foram casos de flexibilização, e flexibilizações importantes, nós estamos falando de flexibilização da jornada, flexibilização do contrato, né, e flexibilização da contratação, elas foram flexibilizações que colocaram como pressuposto a negociação coletiva com os sindicatos. E isso nos preocupa muito, quando você, nessa reforma, ela cria, apesar de dizer que você pode negociar tudo, e o sindicato pode negociar tudo, ela abre exceções perigosas, ela questiona princípios históricos dessa visão e ainda tem uma proposta clara de enfraquecimento sindical, em especial nessa questão da contribuição e da forma de financiamento.
E aí, acho que o financiamento precisa ser discutido longamente. É uma questão séria se discutir 14 mil sindicatos, 10 mil sindicatos de trabalhadores. É óbvio que nós temos que discutir isso. O que eu me fico perguntando é se é essa questão que resolve esse problema. O nosso histórico mostra que não. Em especial quando a lei cria alguns dispositivos que podem ser o pior dos mundos, quando ele cria a possibilidade dos sindicatos assinarem, por exemplo, o que eles estão chamando de termo de quitação. E que o sindicato, junto com uma empresa, pode negociar todas as quitações trabalhistas numa canetada. Bem, aquele sindicato que está lá no fim do mundo, que depende essencialmente do imposto sindical, que agora não tem imposto sindical, bem, o que será que ele vai acertar para fechar um acordo desse? Eu gosto de chamar a atenção que também você cria uma ideia de que os sindicatos deveriam competir entre si, eu vi isso em várias falas do próprio relator, só que competição é essa? Que o sindicato não pode escolher, o trabalhador não pode escolher o sindicato que o representa. Ele não tem como escolher a convenção que o representa. A convenção é negociada por um sindicato ou acordo coletivo e ele não tem opção. É esta ou é esta. Então, mesmo que ele possa decidir se filia ou não se filia, ele está embaixo daquela convenção única decidida por lei. Né? E ainda mais, né? O Ministério do Trabalho continua dando a tal da carta sindical. Então, assim, quando a gente começa a olhar para esse sistema, o sistema que antes era um sistema corporativo positivista, que caminhava por uma visão social-democrata, ele agora virou tudo misturado ao mesmo tempo e embaralhado. Isso causa problemas, e ele causará certamente instabilidades jurídicas, que serão resolvidas, mas as sociais não tão claramente. Eu vou dar um exemplo para vocês. A gente já teve no Brasil, e vive com a legislação anterior, uma guerra trabalhista no Brasil. É pouco falada, a guerra fiscal é muito mais falada, mas existe. Ou seja, que são empresas que caminham por dentro do espaço complexo e heterogêneo que é o Brasil, atrás de ganhos de aumento da sua possibilidade de taxa de retorno. Não a partir de uma visão de aumento de produtividade, a partir do lado bom disso, que é investimento em inovação, investimento em tecnologia, investimento em relações de trabalho mais eficiente, organização do trabalho, investimento no seu produto. Ele vai aonde tem trabalhadores que custam mais barato, que o sindicato seja mais frágil e que a convenção seja mais simples, mais a legislação. Bem, eu pergunto agora como é que isso fica quando eu posso negociar tudo. Uma vez que, bem ou mal, a CLT, nessa lógica, né, da competição trabalhista, ela era uma linha d'água. Bem, a linha d'água não existe mais. Então, nada impede que uma empresa saia aqui do ABC, por exemplo, empresa metalúrgica, que tem um sindicato forte, e vá para uma cidade pequena, no interior do Nordeste, ou mesmo no interior de São Paulo, um sindicato muito mais fraco, e que, por algum motivo, ofereça uma convenção, um acordo coletivo muito inferior. Eu me pergunto se é esse tipo de competitividade, incentivo à produtividade que a gente deveria. O sistema bancário é um exemplo importante para a gente ver como o oposto funciona. O sistema bancário brasileiro é um dos sistemas mais eficientes no mundo. É um sistema que mais investiu em tecnologia e inovação bancária no mundo. Em determinados aspectos, como vocês usarem bancos aí nos seus celulares, ele é mais avançado que os Estados Unidos. E a Convenção Nacional dos Bancários, que homogeneizou o padrão de competitividade entre os bancos, ela serviu para impulsionar isso também. Você não pode negar isso. Porque dá a impressão que as coisas são separadas, e elas não são separadas, elas acontecem ao mesmo tempo. A empresa toma as suas decisões a partir de um conjunto de fatores. Quando o fator trabalhista está, de certo modo, equacionado e legalizado e minimamente disciplinado, a tendência dessa empresa é buscar outras formas de competitividade. Bem, eu diria para vocês que, por exemplo, você vai dizer assim, mas você é contra o negociado sobre o legislado? Não, eu acho que é possível. Nós devíamos fazer uma discussão dessa. Agora, eu até acho que é razoável que todos os trabalhadores da indústria do plástico deveriam ter uma mesma regra sobre determinadas questões. A questão de saúde do trabalhador, por exemplo, que é uma coisa que pega muito o setor químico, é algo que poderia ser e deveria ser regulado nacionalmente, com um grande acordo nacional que valesse para todo mundo, que padronizasse a competitividade sobre isso. Outras áreas, nós temos N funções. Vou dar um exemplo para vocês simples. A gente fala assim, a jornada de trabalho, o tal dos 15 minutos, o tal do almoço, é uma questão que pegou bastante nessa discussão. Eu concordo que é possível, sim, a gente acabar com o sábado.
diminuindo 15 minutos na hora do almoço. É possível fazer isso. Bem, é possível fazer isso desde que você tenha o restaurante ou espaço de refeição muito próximo. Uma indústria da microeletrônica, da qual o trabalhador precisa trocar de roupa, ser desmagnetizado quando entra e ser desmagnetizado quando sai, impossível. Nós podíamos sentar sem nenhum problema, nacionalmente, a Confederação Nacional dos Metalúrgicos, junto com a BINE, e negociar nacionalmente isso. Poderia? Poderia. Seria diferente da legislação? Seria diferente da legislação. Teria sentido para aquele setor? Teria sentido para aquele setor. Agora, olha o que pode acontecer do jeito que está proposto na reforma. Eu posso ter essa negociação aqui em São Paulo, posso ter uma negociação de meia hora em Manaus, posso ter uma negociação de 45 minutos em Pernambuco e não posso ter negociação nenhuma em Sergipe. Coisas desse tipo. Ou seja, você diz que incentiva a negociação, diz que altera as normas, os pressupostos para fortalecer a negociação, e não é isso que a gente vê. É algo que a nós nos preocupa bastante. É possível a gente refazer, é possível a gente chegar, as portas do inferno estão abertas, vamos entrar ou não, acho que essa é a pergunta, que foi deixada aqui no último debate, uma das perguntas. Eu diria que a reforma é uma reforma que precisa ser reformada. Ou seja, a gente precisa rever problemas dela e tomar decisões. Tomar decisões do ponto de vista de sociedade, do ponto de vista do que nós queremos para essa sociedade, não do ponto de vista da briga individual entre o legislador X e YZ. Acho que isso é um problema que nos deixa menor. A nossa política fica com uma política com P minúsculo, e isso tem sido um dos grandes problemas nossos. Para isso, se eu digo que eu valorizo a negociação, é importante que a reforma valorize a negociação. É assustador ver o que foi feito com a reforma trabalhista. As centrais sindicais foram chamadas, foi apresentado um projeto de lei para elas. Eu estava em Brasília, o Patá estava em Brasília ali com a gente, estava em Brasília para falar sobre... A gente se posiciona em vários aspectos na época da reforma, aquele documento que a gente leu de maneira favorável, e o que vai para o Congresso é uma outra coisa, o que é aprovado pelo Congresso é uma quinta coisa, que é muito pior do que a gente tinha lido no original. Não funciona assim. Qualquer país sério, qualquer país que discuta sério questões tão importantes quanto essa, discute com tranquilidade, discute com um grau razoável de racionalidade. As audiências públicas foram feitas com uma visão em cima de um projeto, o que saiu foi um outro projeto. Não dá para fazer arremedo. Setores, quando escolhem decisões ou influenciam o legislativo para resolver as suas causas, os seus problemas, se esquecem que os seus problemas impactam os problemas dos outros e outros setores. Parece coisa simples, mas, assim, quando você mexe na questão das férias, pode resolver o problema para um setor. Vamos pegar o trabalho intermitente, que a gente sabe que foi o setor comerciário que puxou em grande medida. Mas, ao mesmo tempo, que pode ter alguma relação, o Patá que pode falar até melhor do que eu. Agora, quando isso vai para a indústria, por exemplo, isso vira o caos. E não vira o caos só para aquelas empresas, vira um caos para a empresa que contrata, para a empresa que faz e para a terceira que vai terceirizar via trabalho intermitente. Então, nós precisamos de estabilidade. Para investir, para a empresa ter segurança para investir, ela precisa de estabilidade, segurança de regras, e estabilidade, que eu digo, não é só jurídica. Ela é social e ela é de regra de convivência. E é isso que a gente defende para o sistema de relações de trabalho.